Aleluia. Glória ao Senhor. Lucas no capítulo 22. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Nós já estamos preparados. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo, anciãos, que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas essa é a vossa hora, e o poder das trevas. Jesus, ele vai falar com o Pai no Getsemane. Ele sabia o que ele ia passar. Ele disse assim: Pai, mesmo que eu sei tudo, mesmo que está escrito a respeito de mim em todo o Antigo Testamento, mesmo que eu sei que hoje está chegando a minha hora de cumprir o meu propósito nessa terra, mas se tiver um outro jeito, né, se o Senhor puder fazer algo por mim. E ele diz que ele foi confortado. Esse texto aqui fala que ele foi confortado por anjos, mas não pelo Pai. E ele voltou, orou de novo, 3 vezes ele fez essa oração. E quando chegou uma hora, a coisa estava tão séria, a agonia era tão grande, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, em que tocavam a terra. Jesus agoniando, e os discípulos, dormindo. E ele olha para ele e fala assim: mas
Não é melhor vocês orar não? Para vocês não entrarem em tentação? Mas eles não conseguiram, diz que eles dormiam de tristeza. Não conheço muito bem esse nível de tristeza, né? Porque geralmente a gente está muito triste, a gente não dorme, né? A gente passa meio vigiando. Mas diz que eles dormiam de tristeza. E aí Jesus está sentado com eles à ceia. E aí ele olha assim e fala assim, olha, um de vocês, desses 12 camaradas que eu escolhi a dedo, um de vocês vai me trair. E aí eles começaram a falar, opa, peraí Jesus, que negócio é esse? Sou eu. Ficaram ali interrogando Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, quem vai me trair, ele mete a mão no prato comigo. Isso fala de intimidade, não é? Você já pensou você comendo em algum lugar e vem alguém e mete a mão no seu prato? Nem conhecido a gente gosta, né? Gosta ou não? Não gosta, né? Diz a minha esposa que a mãe dela, eles ficavam ali guardando o melhor não é da sobremesa, eu quero falar da mistura. É aquela parte mais legal da mistura, você vai guardando para o final, tal, né? Ou da sobremesa. E ela era muito brincalhona. Aí ela ficava vendo que eles tinham guardado aquela melhor parte. E ela passava com um garfo, cutucava e saía comendo. A brincar com eles. Mas ninguém gosta. Mas se for bem chegado, talvez a gente não vai achar ruim, não é? Mas ele disse, olha, é alguém muito próximo, mete a mão no prato comigo, come junto comigo, e essa pessoa vai me trair. E sabe, irmãos, esses discípulos, eles tinham visto tantas coisas incríveis, sinais, maravilhas, curas, ressurreições. Eles andaram com Jesus, eles viram milagres sobre milagres, e agora um deles tem a coragem de trair Jesus. E ainda Jesus fala assim, você me trai com um beijo. Podia ter outra forma de você trair, né? Mas que doloroso. Outra coisa que mostra que ele tinha intimidade com o Senhor. Foi aquele que eu beijar. É aquele lá que vocês vão prender. E aí Jesus não deixa passar barato, né? Diz, mas Judas, com um beijo, você me trai. Aquilo machucou Jesus. E sabe, queridos, que a traição, essas ações que são feitas, muitas vezes elas nascem numa atitude chamada murmuração. Murmuração. Tem outras ações também, mas eu queria falar aqui na autoridade do nome de Jesus, porque na murmuração habita as forças das trevas. Satanás, ele recebe base legal quando a gente reclama disso, reclama daquilo, reclama. Há muito poder nas nossas palavras. E o Senhor disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação e dê graça aos que ouvem. Ele diz para que a gente não fale qualquer coisa. Não falar mal um dos outros. E, queridos, esse Judas, ele foi tendo seu coração corrompido. E chegou uma hora que ele entregou o nosso Senhor. E nessa noite eu quero te pedir que você faça uma análise na tua vida cristã, na tua vida como família e BPA. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Nosso coração está bacana, está feliz, estamos servindo ao Senhor com alegria, estamos celebrando a Ele, ou nosso coração está ferido? Aquele coração por qualquer coisinha dá choque. Qualquer coisinha a gente se chateia. Qualquer coisinha a gente já fica aborrecido. Judas não estava andando num bom caminho. E ele começou a se desviar até ao ponto que ele traiu o nosso Senhor. A gente percebe
que graças a Deus são poucas, mas algumas pessoas, elas estão insatisfeitas. Elas acabam tendo muitas murmurações em si, e ela começa a reclamar contra a igreja, ela começa a reclamar contra pastores, começa a reclamar sobre louvor, sobre líderes, sobre o mover de Deus, até sobre o mover de Deus. Tem pessoas que reclamam. Tem pessoas que dizem assim: Deus não é surdo, para que vocês ficam gritando, bando de doido? O nosso Deus é vivo? O nosso Deus é vivo? E você é vivo? Bora fazer barulho? Pastor, mas para que louvar tanto? Para que uma hora de louvor? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas eu adoro na minha casa. Sim, eu adoro em casa, mas quando a igreja se une, ela começa a adorar a Deus, o céu se abre, ela vai diante do trono do Senhor, o Senhor desce, Ele toca a igreja, a sua unção vem sobre nós, a cura vem sobre nós, a libertação vem sobre nós, a salvação, no meio da adoração do povo de Deus. Pode dar glória a Deus, pode gritar, pode bater palma, pode festejar, porque o nosso Deus é vivo. Para de reclamar de tudo. Pensei que você ia gritar assim: fala Deus. Irmão, não adianta a gente ficar reclamando do Brasil. A nossa reclamação não vai mudar o Brasil. Mas ele diz, a palavra do Senhor ensina que a gente ore por aqueles que estão em eminência, não é isso? Quarta-feira, toda quarta-feira, raramente a gente não está aqui orando pelo Brasil. Sabe por quê? Porque não adianta reclamar do governo, não vai mudar nada. Só vai dar base legal para o inimigo. Mas a igreja, se ela orar, se o meu povo, vamos falar junto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar, buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então e o quê? Lá para o pessoal da internet ouvir. E vai acontecer o que, igreja? O que vai sarar o Brasil é o Senhor Jesus. É o poder dEle, é a glória dEle, é a manifestação dEle. Não é a minha murmuração e nem a sua. Muitas vezes a gente fica condenando Judas, né, malhando ele. Mas, não, irmãos. E eu vou falar com você com muita transparência. O Senhor tem trazido uma mensagem para o nosso grupo de intercessão, dizendo que a igreja não pode murmurar. Eles estão em guerra. Há espíritos que se movem nisso. Espíritos que se alimentam disso. E nem na igreja, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem nos seus negócios, nem nas suas amizades, nem nada que você faça, não murmure. Está difícil lá em casa? Bota o pezão lá dentro e fala assim: em nome de Jesus Cristo, nessa casa reina o Senhor Jesus. Está difícil no trampo? Bota o pezão lá e fala assim: em nome de Jesus eu abençoo esse lugar aqui. Ou será que estava fácil para Daniel? Para Misael, Azarias, Ananias? Será que estava fácil para eles lá? Não. O que eles fizeram? Eles propuseram no seu coração não se contaminar com a sujeira daquele governo. E eles foram luz. Teve um momento que o rei olha assim e fala: ei, vem cá, nós não colocamos
3 caras amarrados dentro daquela fornalha, que eu mandei aquecer 7 vezes mais, que os meus soldados morreram só de jogar eles lá dentro. Foi, rei. Então, mas eu vejo 4, e um deles é semelhante ao Altíssimo. Semelhante aos deuses. Ele não sabia dizer, mas era o Senhor andando no meio da fornalha, com os meninão lá. E diz que o poder de Deus era tão grande, irmão, que sequer, os caras saíram cheirando fumaça. Os caras estavam na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas diz, sequer teve cheiro de fogo, cheiro de fumaça sobre eles. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso estava naquela fornalha. O Todo-Poderoso está na sua vida. Você é templo de Deus, você é morada de Deus, você é mais que vencedor naquele que te amou, te salvou, te livrou. Para de murmurar da sua casa, para de murmurar dos seus negócios, para de murmurar do seu emprego, para de murmurar da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Para. Em nome de Jesus, pare hoje. Porque isso dá base legal para inimigos. Os nossos inimigos trabalharem. Oh, Jesus. Dá base legal. Isso é um perigo muito grande. E eu vou já me dirigindo aqui para o final dessa mensagem. Jesus falou assim, ó, nessa noite, vocês vão se escandalizar em mim. Pedrão, como sempre, eu, Senhor, de jeito nenhum. Esses caras aí, ó, frouxo, pode ser que eles se escandalizem, eu não. Aí o Senhor olha para ele assim, Pedrão, Pedrão, hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, camarada? Eu não, Senhor, eu te amo tanto, eu sou um dos escolhidão, eu estou com o Senhor para cá, para lá, como assim eu vou negar o Senhor é meu chegado, o Senhor é meu truta, não vou não. Pedrão disse, olha, nem que seja necessário eu morrer, está tudo certo, mas eu nunca te negarei. E todo mundo foi na vibe dele. Foi todo mundo, não, eu também não. Jesus só olhou assim e falou, vamos ver. Vamos ver se é bem assim. Não é? Aí quando chegou lá no monte, rapaz, quando eles vieram, eles viram, né, o povo chegando com porretes, espadas e tal, tudo valente. Eles já falaram, e agora, Jesus? Já sacaram a peixeira e vem aqui. Jesus, nós vamos dar um jeito nesse negócio. Nós vamos te salvar, Jesus. E pá, cortaram a orelha do homem lá e tal. Jesus falou, eita, vocês não sabem de que espírito vocês são. O que vocês estão fazendo? Para com isso. Aí Jesus vai lá, né? Ele, é muito interessante, né? A palavra, pegar esse detalhe. Jesus foi lá e viu que a orelha do camarada estava cortada. Ele foi lá e, antes de morrer, antes de sofrer tudo que ele sofreu, ele fez mais uma cura. Porque o amor dele é grande demais. Ele não podia deixar aquele cara lá com a orelha cortada por causa que alguém tentou salvar ele. Falou, meu filho, se eu quisesse, falava com o pai, ele mandava uns anjinhos aí, acabava com essa turma toda aí. Vocês estão querendo me salvar mesmo, de verdade? Sério isso? Irmãos, vamos liberar perdão nessa noite. Porque sabe o que acontece? Assim como Pedro errou feio, chega uma hora que Jesus fala, o que estão falando de mim? Ele falou, falaram que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus, Pedro, é isso mesmo. Aí depois, quando Jesus fala que vai morrer, ele, não, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Falou, sai para trás de mim, Satanás. E sabe que as escrituras, elas são muito detalhadas, e não dá para a gente ir muito a fundo, mas sabe,
Pedro e a turma toda, irmão, quando a coisa apertou, eles deram no pé. Correram, se esconderam. Pedrão estava lá tomando, olhando lá Jesus e se aquecendo. Aí os caras chegam: ei, você é deles, hein? Eu nem conheço, nunca vi. Para. E sabe o que acontece? Isso acontece com a gente também, irmãos. Nós falhamos uns com os outros. A gente falha nas atitudes, a gente falha nas palavras, a gente falha nos comportamentos. Era bom que a gente já tivesse perfeito e que a gente não errasse, mas a gente erra ainda. E aqui eu não estou falando de pecado, mas eu estou falando que a gente comete às vezes erros com os nossos irmãos, com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, com nossos amigos de trabalho e tal. Mas vocês veem que tudo isso que eles fizeram, e não dá para a gente aprofundar, mas Jesus perdoou tudo. E Ele nos ensina que a gente não pode guardar mágoa de ninguém. Não leva para o seu travesseiro mágoa, ressentimento e rancor. Gente, está lotado de pessoas extremamente enfermas, física, na alma e até no espírito, porque não perdoa. Tem gente que não quer perdoar o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o avô, o tio, o parente, o cônjuge, o filho, o neto. Sabe por quê? Porque alguns foram violentados pelos parentes. Está aqui, de vez em quando eu bato um papo ali com o pastor Sérgio. Dá um oi aí, Serginho. E ele conta, e as estatísticas falam, que as maiores violências acontecem dentro das famílias, dentro das casas. E não estou falando só de violências sexuais e abusos dessas coisas, mas abusos de autoridade. Nós tivemos irmãos aqui que os meninos apanhavam tanto de pau do pai deles, ao ponto dos meninos desmaiar de dor. Irmãos aqui, gente preciosa, mas apanhava até desmaiar. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso perdoar meu pai, preciso perdoar minha mãe, eles precisam me perdoar, minha esposa precisa perdoar, eu preciso perdoar ela. Meu filho está lá entrando. Precisa liberar perdão para mim e eu preciso liberar perdão para ele, porque todos nós, não tem um de nós aqui que não pisou na bola. Pisou. Irmão, perdoa o pastor. Não, o pastor não perdoa. O pastor era para ser santo, quase semideus e tal. Eu não perdoo. Pisou na bola comigo. Acabou. O pastor acabou. Para, irmão. Pastor é humano igual você. Se ele errar com você, perdoa o cara. Eu vou trazer para a primeira pessoa. Se eu errei com você, me perdoa, por favor. Me perdoa, eu errei com vários de vocês aqui. E muitos de vocês já erraram comigo. Bastante. E às vezes até, não estou justificando não, mas às vezes até uma falta de paciência, às vezes está por causa de que outra pessoa fez isso, aquilo, e a gente já está meio no limite né? E acaba descarregando o coitado que chegou agora. Eu não estou justificando não, eu só estou falando que eu já errei com você. Muitos de vocês erraram comigo. O apóstolo errou com vocês. Muitos de vocês erraram com ele. E a gente erra. Mas o Senhor nos chama hoje para a gente liberar perdão para os nossos pastores, para os nossos líderes, para os nossos liderados, para aqueles que estão conosco. Posso ouvir um amém desse lado? Está muito difícil essa palavra, eu paro. Vocês aprendem rápido, né? Irmão, perdoa o amigo, perdoa os colegas, perdoa o sócio, perdoa o chefe, perdoa, irmão. Não para de levar esses caras para o teu almoço, para a tua janta, para o teu chuveiro, para a tua cama. Para de levar. Para de levar essa gente para lá. A oração do Pai Nosso, o que ela diz? Um trecho lá. Perdoa-nos como nós. Tá bom.
perdoa como eu perdoo. Aí o Senhor me perdoa. E quem ensinou essa oração? Quem ensinou essa oração? Jesus. A falta de perdão, ela aprisiona o coração, alimenta a dor e impede de vivermos em paz. Gera cadeias físicas e emocionais. E aqui, essa igreja aqui, cadê, Vi, coloca aquela tela principal lá, por gentileza. É isso aí. O que está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Aqui é sua família? De verdade? Então eu acho que a gente pode falar melhor para o pessoal da live lá. Vai, 1, 2, 3. Bem-vindo à nossa família! Para. Aqui a gente acerta, mas a gente erra também, irmão. Perdoa a gente. Ajuda a gente. Libera perdão, sabe por quê? Perdoar é uma decisão. A gente não vai acordar e falar, ai, hoje acordei com vontade de perdoar o pastor Samuel. Não. Ainda que era bom que vocês acordassem assim, né? Mas não. Fala assim, hoje em nome de Jesus, eu vou perdoar aquele narigudo. É o quê? Tudo isso aí para liberar perdão para mim? Irmão, não vai embora da igreja não. Não sai da comunhão. Não desanima. Não desista, não se distancia não. Eu estou magoado, eu estou triste, Não, Jesus não tratou a coisa desse jeito. Eu vou assim, vocês estão pisando demais comigo, mas eu amo você, e eu vou passar por tudo isso aí. Sabe, o nosso Senhor, ele foi traído, foi negado, e ele não desistiu. E o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu e não desiste de você. Só eu e você que desistimos de nós mesmos. Só a gente. Sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus acabou, Valtão, quando Jesus acabou, ele ressuscitou, sabe o que ele foi fazer? A primeira coisa, atrás daqueles camaradas que tinha traído, que tinha negado, que tinha fugido, que estava com medo, que estava escondido. Ele foi o quê? Foi atrás dos caras, porque ele ama demais a igreja. Irmãos, se alguém aqui na igreja te decepcionou, ou fora dela, hoje, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Libera perdão. Libera perdão. Para de sofrer. Para de sofrer. Eu vou relatar aqui para fechar essa palavra. Algumas coisinhas, umas 20 coisas eu relatei aqui, que você está bastante sabido sobre isso, mas é só para lembrar. Porque por amor a mim e a você, para fazer de nós irmãos e família, pessoas de raças diferentes, formação diferente, gostos diferentes, tudo diferente, né? Tudo que a gente for aqui, é tudo diferente um do outro. Glória a Deus. Aí o Senhor pega toda essa gente estranha e faz uma família grandona. Mas sabe o que ele passou para que essa família existisse? Olha aqui, eu relatei. Cuspiram-lhe no rosto. Quantos de vocês já tomaram um cuspão no rosto? Levanta a mão. Eu vou contar. Paulão, eu vi o que você tomou. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o nosso mestre cuspiram no rosto dele, deram murros nele, esbofetearam, diziam, profetiza quem te bateu, você não é profeta? Amarraram ele, levaram para Pilato, depois para Herodes, gritavam, crucifica, crucifica, crucifica. Sabe o que eles disseram? Cai o seu sangue sobre nós e os nossos filhos. Olha a raiva que eles estavam de Jesus, ao ponto de dizer algo tão absurdo como esse. E eu acho que a maioria de vocês sabe o que aconteceu, né?
com os judeus, por causa dessas palavras. Eles açoitaram Jesus, só porque ele disse que era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Açoitaram ele, cobriram Jesus com uma capa escarlate e zombaram, ó o rei aí, ó o reizão. Colocaram Jesus uma coroa de espinho. Ô Vitão, cadê você? Parabéns pela encenação domingo passado, hein? Lindo demais. Parabéns, Jéssica, Cíntia e toda a equipe aí que participou ontem, domingo passado, foi lindo demais. A sua coroa não tinha espinho não, né? Mas deviam ter colocado umas coroas. Brincadeira. Eles escarneciam e falavam, salve, salve, zombavam, ó rei dos judeus. Cuspiam nele, batiam com uma cana na cabeça. Imagina, o cara está com uma coroa de espinho. E os caras com uma cana batendo ainda na cabeça, aqueles cravos entrando na cabeça de Jesus. Levaram ele para crucificar, martelaram os pregos nas suas mãos e pés, enfiaram lança no seu corpo, rasgaram suas vestes, colocaram uma placa de zombaria, esse é o rei dos judeus. Muitos passavam por ele, crucificado e blasfemavam. Uns diziam, desce da cruz. Os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os saduceus, a galera da religião, sabe o que eles falavam? Eles passavam para lá e para cá, e escarneciam de Jesus. Se tu és o rei dos judeus, desça! E sabe por que Jesus passou por tudo isso e muito mais que as nossas palavras não conseguem relatar? Sabe para quê? Para te salvar. Para salvar alguém como eu, gente. Para salvar alguém como você. E para além de salvar a gente, colocar a gente numa família. Ó, 1, 2, 3, valendo para o pessoal da internet. Tá bom? 1, 2, 3. Bem-vindo à nossa família! E tudo isso fizeram para o nosso Cristo. E sabe o que ele fala em Lucas 23, 34? E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Judiaram, maltrataram, mataram ele, mas antes de morrer, ele disse assim, Pai, perdoa, porque eles não imaginam o que eles estão fazendo. Mas eles estão fazendo, e eu peço que o Senhor os perdoe. Ele sofreu muito por nós, galera, para a gente ser essa família IBPA. Amém? Acho que as 2 ou 3 ceias passadas, os irmãos vieram aqui ministrar sobre evangelismo, sobre missões, e o Senhor, Ele está movendo o nosso coração nessa direção, Ele está trabalhando isso em nós, mas Ele diz comigo muito forte esses dias, primeiro eu quero ver a minha igreja sarada. Amém, pastor Serginho? Saradona. Pastor, a igreja vai ficar musculosa, não. Sarada. Uma igreja que libera perdão, uma igreja que libera amor, uma igreja que libera graça, uma igreja que diz assim, ó, conta comigo, eu sou um com você. Esse aqui é um lugar, gente, é um ambiente de uma família abençoada, uma família que se ama, uma família forte, uma família que entende os projetos de Deus. Eu fecho aqui com esse texto de Hebreus 12. Quem souber de cor vai comigo, vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e o quê? E o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o apóstolo Dirceu. Não é? Eu errei o apóstolo. Olhando para o pastor Serginho. Não é ele, então é o Paulão. Olhando para o pastor Paulo.
Não é não? Eu estou ruim. Estou ruim assim. É olhando para quem, igreja? Jesus. Mas e se o Beltrano, o Fulano e o... Ué, cadê? Pensei que ele estava entrando aqui. E se esses irmãos falharem com você, o que você vai fazer? Só esse lado aqui. Se algum irmão aqui falhar com você, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer aqui no meio? E essa turma vai fazer o quê? Eu acho que só eles vão perdoar. Irmãos, olha para Jesus. Para de olhar para o A, B, C, D. Olha para Jesus. É Ele que é o autor e é Ele que é o consumador da sua fé. Foi Ele que te resgatou com alto preço. Dê glória a Ele. Ele te colocou numa família maluca. Ele te colocou num lugar onde todo mundo é diferente. E você vai ter que amar todo mundo igual. Até você, Francisca. Eu quero encerrar esse tempo cantando uma música antiga. Prepara aí, Vivi, para nós, por gentileza. Para isso, para cantar essa música, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levantar. Vamos levantar? Nós vamos fechar o corredor. Papai e a mamãe podem ficar sentados. Vamos fechar o corredor dando as mãos. E vamos cantar esse cântico aqui, por gentileza. Isso, fecha o corredor. É uma família, pode todo mundo dar a mão, né? Tá tudo certo. Libera para nós aí a música, Vivi, por favor. Nós vamos cantar junto aqui. Isso, muito bom. Todo mundo aí? Cadê o pessoal da fotografia para tirar uma foto dessa família aqui? Tira aí, Vivi. Se você não conhecer essa música, vai aprender agora, tá bom? Vamos lá? Eu sei que foi pago um alto preço. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em redimido por teu sangue, lutando combate do Senhor, lado a lado trabalhando. Que mais? Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, olha lá, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia! Redimidos por teu sangue, lutando bom combate,
lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Você vai andar unido? Pelo menos umas 5 pessoas agora, você dá um abraço nelas. Diz: você é da minha família. Oh, aleluia!